Bom pessoal, meu nome é Thiago e eu estou aqui para apresentar a videoaula sobre a configuração de rede no Ubuntu. A primeira parte da nossa videoaula descreve como configurar interfaces de rede no Ubuntu através da linha de comando. Inicialmente, deve-se verificar se a placa de rede foi reconhecida pelo Linux através do seguinte comando: ls pci. Como você pode ver aqui, a placa de rede foi detectada e instalada corretamente. Pode-se também, caso seja utilizado uma placa de rede USB, utilizar o comando ls usb. Ele lista todos os dispositivos USB conectados ao micro. Neste caso aqui não há nenhuma placa de rede USB. Para configurar esta interface de rede, é utilizado o comando ifconfig. Antes dele é utilizado o comando sudo. E então é utilizada aqui a representação da placa de rede, a placa de rede existente neste computador, a ETH0. É definido um novo endereço para esta placa de rede. E a máscara de subrede associada a esta interface. Vai ser solicitada aqui a senha de administrador. E então pode-se conferir através do comando ifconfig sozinho que a placa de rede foi configurada com um novo endereço, bem como uma nova máscara de subrede. Por último, a respeito da configuração da interface de rede, deve-se configurar o servidor, o DNS. Este arquivo DNS pode ser editado da seguinte forma: utilizando o editor de texto gedit, está dentro do diretório etc. O arquivo é o resolve.conf. Ele abre aqui e é mostrado na penúltima linha o servidor, o serviço, o endereço do servidor DNS primário, e na última linha é descrito o endereço do servidor DNS secundário. Com isso, configuramos a interface de rede cabeada no Linux. A segunda parte da nossa videoaula descreve como visualizar redes sem fio, bem como conectar-se a elas. Antes de qualquer procedimento, é preciso que a placa de rede esteja ativada. Isto pode ser feito através do comando ifconfig. ifconfig wlan 0 app. Como não há nenhum dispositivo de rede sem fio, é mostrada a seguinte mensagem: para ver uma lista das redes disponíveis, utilize o comando iwlist, especificando o dispositivo de rede sem fio. No nosso exemplo aqui é o WLAN 0, e o scan. Ele faz o escaneamento por procurando pontos de acesso de rede sem fio. Para se conectar a um determinado ponto de acesso, o primeiro passo é definir o SSID da rede, utilizando o comando iwconfig. Especificado aqui o nome da placa de rede sem fio e o SSID e o nome do ponto de acesso. Com isso aqui você pode se conectar a um ponto de acesso. Você pode também definir o canal a utilizar com o parâmetro channel. Neste caso aqui, seria feito um acesso utilizando o canal 10. Caso esta rede sem fio utilize a encriptação via web, você pode especificar a chave utilizando o parâmetro key.
o comando seria o seguinte: iwconfig wlan 0 key, para especificar que após isso aqui há uma chave, e aí você especifica o endereço, a chave, o app para acesso a este ponto de acesso. Pronto. Caso a chave seja ASCII, o comando será key dessa forma emitido o comando. O último passo é configurar os endereços de rede utilizando os comandos ifconfig e route. Você também pode configurar a rede via DHCP usando o comando dhclient. E com isso, através desse comando, ele faz uma requisição a um servidor DHCP. Outra opção utilizada com o comando iwconfig é o txpower, que permite ativar ou desativar o transmissor da placa, além de configurar a potência do transmissor. Para isso, execute o seguinte comando: iwconfig wlan 0 txpower on. Com isso, você ativa o transmissor, ou no caso de utilizar o off, você desativa este transmissor. Pode-se também definir a potência em decibéis para este transmissor através de um número ao final deste comando. No caso aqui seria definido 25 decibéis de potência para esta interface de rede sem fio. Bom, a terceira e última parte desta videoaula fala sobre o reencaminhamento de pacotes no Linux. De uma forma bem básica, para usar uma estação como um router, basta ter duas interfaces de rede ativas e configuradas para cada uma das redes IP. Para que o Linux possa funcionar como um gateway, é necessário ativar o IP Forward. Para configurar o IP Forward, emita o seguinte comando: sudo echo 1, direcione para o arquivo proc sys net ipv4 ip forward. Através desse comando aqui você pode configurar a tabela de roteamento. Para configurar a tabela de roteamento, vamos usar o comando route. A opção ADD acrescenta rotas -net 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 gateway 192.168.0.1. Bom, essa rota serve para quando um pacote tiver como destino a rede 192.168.0.1, o seu gateway. Vamos a um segundo exemplo aqui.
Bom, neste segundo exemplo aqui é utilizado o comando root, novamente com a opção add-net, através do IP 172.16.00, utilizando a máscara de subrede classe B 255.255.00 e o gateway 172.16.01. Esta rota serve para quando um pacote tiver como destino a rede 172.16.00 ou se o gateway seja 172.16.01. Com isso, finalizamos a nossa videoaula.